Glória a Deus. Vou chamar aqui o pastor Diogo. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como é que está seu coração nessa noite? Centro de adoração, aquilo que você pode oferecer a Deus, que você pode direcionar de um Deus que entregou a vida por você, você poder entregar o coração para Ele. Isso é para poucos. A pessoa tem que entender isso. Às vezes as pessoas não compreendem os detalhes das coisas, que às vezes parece ser tão claro aquilo que nós estamos fazendo, que às vezes nós banalizamos. É claro, mas não pode ser banalizado. Está claro? Está claro, mas o que é que você está movimentando com a clareza que você está recebendo? O que é que você, hoje Deus pode olhar assim e falar: eu posso contar com Ele na terra, eu posso contar com ela na terra. Ela está sendo a minha extensão para esse tempo. Porque não é só sobre nós estarmos em um lugar entregando adoração. Não é só sobre isso. Mas é sobre nós podermos dar resposta na segunda, na terça, na quarta, na quinta-feira. Nós podemos dar resposta independente da circunstância que nós estamos passando. Nós não escondermos Jesus porque do tempo que nós estamos passando. Porque toda a glória pertence a Ele. Amém? Toda a glória, toda a adoração pertence a Deus. Mas quando a única coisa que você tem e você pode dar é adoração, quando você não consegue dar essa adoração, quando você passa mais tempo tentando expulsar os demônios e os seus próprios conflitos e desejos e não consegue estabelecer o reino de Deus o adorando. Porque não é só sobre você apenas fazer determinada coisa, não é só sobre apenas você orar para que alguém seja curado, não é só sobre apenas você orar para poder expulsar demônios, mas é sobre entregar a adoração. É sobre dar a devida adoração ao Senhor. Amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia juntamente comigo no livro do Dr. Lucas, no livro de Jesus, a qual escreveu o Dr. Lucas. Amém? Lucas capítulo número 5. Não é sobre apenas nós irmos à igreja, é sobre nós sermos igrejas. Amém? É sobre aquele colega seu da faculdade que não tem forças ou coragem para poder ir à igreja, você conseguir ser igreja lá no trabalho. É você conseguir ser igreja lá na escola, é você conseguir ser igreja lá na sua rua. A extensão do amor de Deus é exatamente isso. Deus gosta, assim, no livro de Isaías, se eu não me engano, 44, fala sobre estarmos adorando em conjunto. Fala sobre os encontros, fala sobre nós estarmos juntos o adorando, fala sobre nós buscarmos Ele de madrugada, fala sobre as respostas que nós precisamos e nós temos que dar a Ele. Amém? Mas é sobre nós entendemos o que nós estamos carregando. Eu quero falar muito sobre esses dias. Quero falar muito sobre isso esses dias. Sobre aquilo que o Senhor depositou em nós. Sobre aquilo que nós somos chamados para fazer. Os grandes homens que moveram as gerações passadas, os homens que conseguiram entrar na Bíblia dando um bom exemplo, foi porque eles acreditavam no que eles carregavam. Eles acreditavam no Senhor que depositou uma quantidade de milagres dentro deles, o Senhor que depositou uma mesa para poder sentar com Ele dentro dele mesmo. Amém? Tem algum incendiário aqui nessa noite? Tem alguém que está entendendo o que é que Deus quer fazer por esses dias, sim ou não? Se você não está entendendo, não fale glória a Deus, não fale amém, mas fala: Senhor, eu quero entender. Não é sobre nós fazermos barulhos, mas é sobre nós estarmos atentos. É sobre nós estarmos atentos às revelações do Senhor para esses dias. Lucas 5, verso 5. Diz assim: ao que lhe replicou Simão: Mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Você confia na palavra de Deus? Você confia na palavra de Deus?
O que Deus te disse para você estar duvidando no tempo que está passando? O que foi que Deus pediu? O que foi que Deus prometeu? Qual foram as promessas de Deus sobre você, ao ponto de você hoje ter passado o seu tempo, ter vivido algumas experiências, chegou em uma época onde você está embernado, esperando um grande acontecimento de fora, quando na verdade quem tem que fazer esse acontecimento tem que ser você. Quem tem que estar pronto para esse dia é você. São dias de entregas, dias de renúncia. Eu ouvi há algum tempo atrás que Deus não nos abençoa quando Ele nos dá, mas Deus nos abençoa quando Ele nos tira. Quando Ele nos dá, na verdade, Ele está nos provando. Amém? Quando Deus nos entrega, quando Deus nos dá algo, na verdade Ele está nos provando. Mas quando Ele tira, Ele está nos abençoando. Ele está no... vamos lá, vamos pregar. Coloca a tua Bíblia no teu assento aí. Eu não sei se você conhece sobre ambientes, mas eu sei que os ambientes esses dias estão densos. Em alguns lugares, sim, eu sei que está. Eu sei que esses dias, os dias estão meio que, digamos, tenebrosos. E nós precisamos desse dia dessa ativação, aleluia. É uma explosão de luz nas trevas. Satanás, ele está trabalhando como ele foi treinado para trabalhar. Satanás foi criado por Deus, um dia ele foi um anjo. Então ele tem o DNA de Deus dentro dele. Sim, ele tem. Então ele foi alguém que foi criado para nunca desistir. Só que ele foi para o lado errado da coisa. Ele foi para o lado errado, então ele não vai desistir na missão de orgulho, na missão de soberba, na missão de destruição que ele está. Porém, nós também recebemos o DNA de Deus e nós não podemos desistir. Também nós recebemos o DNA de Deus e precisamos reativar aquilo que o Senhor nos confiou. Nós somos a extensão em obediência a Deus. É em nós que Deus está confiando para esse tempo. Assim como nós precisamos confiar em Deus, Deus confia em você, Deus acredita em você, como você mesmo não acredita, porque Deus sabe o que depositou dentro de você, Deus sabe o que foi que Ele projetou para você. Então, às vezes, quando você não consegue entender, quando você não sabe onde você está de fato, os muitos barulhos, as incertezas, as inseguranças e os erros por nós cometidos, vêm como cobrança dizendo: ei, você não está habilitado. Mas não são as circunstâncias que nos habilitam ou nos desabilitam. Quem nos habilita é o Senhor Jesus. E também é Ele que nos desabilita. Então ore pelo seu coração aí. Coloque a mão no seu coração aí. Deus, nós estamos aqui, ó Pai. Queremos receber a Tua medida, Senhor. E eu sei, meu Deus, que o Senhor é perfeito, Pai. Eu sei, meu Deus, quanto o Senhor tem, Pai amado, para poder fazer em nós, ó Pai. Pai amado, que essa geração não venha se perder, Pai amado, nas suas incertezas, nas suas incredulidades, ó Pai. Mas que o Senhor, meu Deus, venha, Pai amado, ministrar a medida correta, para o tempo correto, em um tempo, Pai amado, que nós estamos ansiando por Ti, Pai. Meu Deus, eu não sei, Pai amado, qual densidade é essa, nem sei, Pai amado, porque Pai amado, que o Senhor está nos direcionando para esse caminho, Senhor, mas eu não estou preocupado com o caminho, eu estou preocupado, Senhor, se o Senhor está conosco ou não. Eu quero saber da Tua presença, Pai amado, eu quero saber da Tua manifestação, eu quero sentir o Teu perfume, Pai amado, eu quero participar do Teu caboide, Senhor, eu quero participar do Teu peso de glória, Pai, e que nós venhamos, Pai amado, entrar, Pai amado, meu Deus, e dá, Pai amado, aquilo que é Teu, Senhor. Fica à vontade para falar em nossos corações, Pai, no nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Tem época da sua vida que você vai estar como Ezequiel, pedindo a Deus uma resposta dele, pedindo a Deus uma providência dele, pedindo da parte dele que ele resolva uma situação. E assim como ele levou Ezequiel, às vezes ele vai levar você. Porque para Ezequiel, quando Ezequiel pediu uma solução da parte de Deus, Deus pega na mão dele, de forma figurada agora falando, e leva para o meio de um vale de ossos secos e diz: aqui está a solução. O que é que você vê, Ezequiel? Ezequiel, ele estava naquele momento marcado pela circunstância, marcado pela situação difícil. Então ele só consegue enxergar um vale de ossos secos, só sentindo o cheiro da morte.
Mas aquilo que Deus iria fazer estava naquilo que Ezequiel estava vendo. Mas o que Deus iria fazer era no sobrenatural. A visão espiritual de Ezequiel não estava aberta. Talvez o tempo que você está entrando agora, você precisa como nunca que a sua visão espiritual esteja aberta. E a sua visão espiritual só vai estar aberta com oração e jejum. A sua visão espiritual só vai estar aberta com jejum e oração. E vai ter que ser as orações de madrugadas. Se você parar para olhar na Bíblia, toda vez que Deus falou com alguém, na Bíblia vai estar falando que foi na noite, na madrugada. A hora que você pode falar com Deus é a hora que você quiser. Mas a hora que Deus vai falar é Ele que escolhe. Amém? É Ele que escolhe. É Ele que chama. É Ele que marca o encontro dele com você. Então, quando você entende sobre você dar essa devida resposta, quando você entende sobre você jejuar, para que Deus ele venha falar com você. Porque jejuar não é apenas uma prática religiosa, não. Existem os meios. Adão, o primeiro pecado de Adão foi comendo. Foi o pecado da desobediência, comendo algo que Deus estabeleceu para ele não comer. Então quando você está jejuando, você já está dizendo para o seu corpo: ei, eu consigo ficar sem comer. Você está dizendo para o seu corpo: ei, eu estou passando um tempo de abstinência. Estou renunciando a algumas coisas necessárias. Se você quer viver o tempo que Deus ele tem preparado para você, vai ter que ser um tempo de sacrifício. Vai ter que ser um tempo de pagar um preço. Ah, o Senhor já pagou todos os preços para mim. Não, o preço que Ele pagou por você foi o preço de pecado, foi o preço de morte. Ainda assim você vai ter que pagar o preço do jejum. Você sim vai ter que pagar o preço da oração ainda. Você vai ter que pagar o preço de largar o conforto da sua cama, para você poder ajoelhar, para poder orar, para poder estabelecer, para poder entender o que o Senhor ele quer liberar nesse tempo. Não é sobre apenas Deus pegar e escolher alguns assim e dizer: olha, eu quero você. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Se você quer ser um desses escolhidos, você vai ter que dar a resposta que os chamados não deram. Se você quer ser escolhido, você tem que dar a resposta que os chamados não deram. Quando nós olhamos para o capítulo 5 aqui, Pedro está dizendo: segundo a sua palavra eu lançarei. Não era segundo a palavra de Maomé, não era segundo a palavra do Papa, não era segundo a palavra de Buda, não era segundo a palavra de um Exu, mas era segundo a palavra de Jesus. A Bíblia diz no livro de Salmos que segundo a palavra de Jesus, o mundo foi formado. A Bíblia diz que segundo a palavra, toda a floresta, todo o mundo, toda a camada de ozônio, tudo isso foi formado. Segundo a palavra, o homem também foi gerado. Você consegue entender? Não é segundo a palavra da sua consciência. Não é segundo a palavra das suas ideologias, das suas incertezas, das circunstâncias. Mas é segundo a palavra de Jesus. É segundo a palavra do Todo-Poderoso. É segundo a palavra do Príncipe da Paz. É segundo a palavra do grande Eu Sou. É segundo a palavra do nosso amado e querido Jesus, Yeshua. É segundo a palavra dele. Nós temos acesso a isso. Você tem acesso, você consegue entender? Você tem acesso a essa palavra. Jesus ele chega naquele ambiente. Pedro está lavando as redes dele, ele e outros pescadores. Ele está ali frustrado. Talvez no outro dia ele tinha algumas coisas pendentes para poder pagar. Ele tinha sua empresa, ele precisava daquela pesca. Eu não sei qual era a situação que a família dele estava e quanto estava ansioso para que aqueles peixes chegassem à mesa. Mas Pedro só tem a frustração, Pedro só tem o medo e a cabeça pesando dele chegar em casa sem ter nada. Mas de repente ele olha e vê aquela multidão, e aquela multidão tinha um homem que falava e a voz dele sobressaía naquela multidão. E aquela multidão, a Bíblia diz que estava espremendo, estava comprimindo Jesus. Então Jesus ele olha e enxerga. Eu acho legal isso. Lucas ele não fala que só tinha um barco, mas a Bíblia diz que havia 2 barcos. Jesus escolheu o barco de Pedro. Jesus escolheu o barco de Pedro. Você tem que entender que você não é insubstituível, mas Jesus te escolheu. Você tem que entender que você não é insubstituível, mas Jesus te escolheu.
Jesus precisava do barco? Não, Jesus não precisava do barco. Na própria Bíblia vai falar que outrora, na madrugada, Jesus está descendo do monte, e existia uma forte tempestade, e os discípulos estavam em perigo, e Jesus ele começa a andar sobre as águas. Jesus, na verdade, não precisava do barco, mas era o pretexto de Jesus para poder alcançar Pedro. Era o pretexto de Jesus para poder alcançar Pedro. Jesus tem os pretextos dele, Jesus tem as maneiras dele para poder chegar a você. Ele tem um jeito, os cuidados dele para poder chamar a sua atenção. Pedro, vamos ali. Pedro talvez falar, não, estou cansado, cara, no seu íntimo, mas aquele pedido com tanto amor, aquele pedido daquele homem com um brilho de amor no olhar, era diferente o jeito que aquele homem olhava, era diferente o tom de voz daquele homem. Parecia que o pedido dele conseguia enxergar Pedro por dentro. Jesus ia pregar para a multidão, mas quem de fato ele não queria para a multidão. Ele estava falando sobre um tempo vindouro, para a multidão ele estava falando sobre um tempo de milagre, mas para Pedro ele estava falando sobre um discipulado. Para Pedro ele estava falando sobre a reunião. Para Pedro ele estava falando sobre uma mesa. Não é apenas você viver um milagre para uma circunstância, mas é sobre a mesa com Jesus. É sobre a intimidade, é sobre o relacionamento, é sobre você se esvaziar, é sobre a renúncia, é sobre você perder coisas que outros não vão perder, para você estar em algum lugar que outros não estarão. É sobre um tempo de escolhas. É sobre um tempo de decisão. É sobre um tempo, na ótica humana, de fracasso. Porque o reino é diferente do mundo. O reino é dar para você receber. Então, na ótica humana, quem é um cristão é um perdedor a curto prazo. Mas a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. É por isso que no capítulo 14 de João, ele diz assim: creia em mim. Credes em mim, credes também no meu Pai. É um pedido de Jesus, é para você crer nele. É um pedido, ele diz, olha, não importa a situação, não importa quão o teu coração esteja turbado, não importa como as circunstâncias estão te sufocando, não importa quão parece que o tempo está difícil, não importa quão tenebroso, quão denso esteja, credes em Deus, credes também em mim. Porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu não teria dito: pois vou preparar-vos um lugar, e quando eu for preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. A casa do meu pai há muitas moradas. Está falando sobre ele ir, mas também que nesse tempo que ele fosse, aonde que nós estivéssemos, ele estaria também. Estareis convosco todos os dias até a consumação do século. A circunstância não pode te parar. A situação não pode te parar. Quantas pessoas te deram prazo? Não, até janeiro, até comecinho de 2017, até comecinho de 2015. Estamos em 2022, já terminando o ano. E Satanás está apostando as fichas que esse é o seu último semestre, essa é a sua última cartada. Mas eles não conseguem entender como é que você está de pé ainda. Eles não conseguem entender como é que você ainda consegue respirar, e não só respirar, lutar, batalhar. Da onde vem a força dele? Da onde vem a força dela? Ah, dessa vez ele não vai suportar. Dessa vez ela não vai suportar. Pode vir várias marretadas. Pode vir várias pancadas, mas tem que entender quem é que te chamou. Você tem que entender por que é que você está de pé. Não temas, não temas. Não temas, o medo não pode te parar. Não, vozes não podem te parar. Pedro, eu só não quero usar o seu barco, Pedro. Eu quero que você me leve, Pedro. Eu quero que você me leve para eu poder pregar a multidão. Pedro, eu vou conjecturar agora. Pedro não estava dentro do barco. Ele estava fora, empurrando o barco, tirando o barco das margens. Enquanto Jesus estava a pé enxutos, Pedro estava empurrando o barco e dentro da água ainda.
procurando uma melhor posição, para que quando Jesus falasse, ecoasse a voz dele batendo na água, e aquela voz alcançasse as pessoas, e aquelas pessoas recebessem um milagre e a transformação pela palavra. É sobre você dizer assim: não importa qual situação eu estou, eu vou ter que procurar a melhor posição para Jesus estar na minha vida. Qual é a melhor posição? Qual é o melhor lugar para Jesus estar na minha vida? Qual é o melhor lugar para Jesus ministrar sobre mim? Para Jesus ministrar sobre a situação? Para Jesus ministrar a multidão? É quando você diz: eu estou cansado. É quando você diz: eu só vou até tal data, e tal data eu não vou fazer mais. Aí Jesus vai lá e te chama assim: vamos até ali, vamos em um lugar comigo, me leve para tal pessoa, eu quero que você faça isso em tal lugar. Quem escolhe, quem chama é Ele. Quem sustenta e quem alimenta, e quem promove, quem protege também é Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, para todo sempre. Todas as coisas. Todas as coisas. Não é sobre meio termos. Não é. Ou você se adora, ou você adora o homem, ou você adora Satanás, ou você adora Jesus. Mas sem adorar você não consegue ficar. Porque você foi feito para adorar. Você sempre vai estar adorando algo. Você foi feito para adorar. Então você sempre vai estar adorando algo. Eu não sei, eu gosto de A.W. Tozer, dessa frase do A.W. Tozer: para Deus um ídolo na mente é pior do que um ídolo na mão. Porque aquilo que você mais gasta o tempo durante o dia, esse é o seu Deus. Aquilo que você mais dedica a sua mente, os seus afazeres, esse é o seu Deus. Jesus disse: não adianta me adorar com a boca, mas com as atitudes adorar outro Deus. Não adianta. Não é sobre a sua intenção, é sobre o que você está movimentando com as suas atitudes. Não adianta falar: quem conhece o meu coração é Deus, se as suas atitudes adoram outras coisas, se o seu corpo adora outra coisa, se a sua mente adora outra coisa. Não é como falar bem assim, é como se uma pessoa estivesse falando assim para a esposa dele: eu te amo com toda a minha vida, eu te amo com todo o meu íntimo. Uma pancada na cara: porque eu te amo, tá? Vem aqui. Isso não é amor, a atitude é diferente. Então Deus não quer que você apenas diga com as suas palavras, mas é sobre a renúncia. A Bíblia diz que na nossa volta existe uma redoma de testemunha. O inferno precisa saber que você adora Ele. O mundo precisa saber que você adora Ele. O mundo precisa saber. Como? Pelo aquilo que foi depositado dentro de você, aquilo que Ele colocou dentro de você, aquilo que Ele depositou, aquilo que Ele confiou dentro de você. Traz isso para fora. Traz isso para fora em amor. Pedro agora ele está ali fora observando aquelas palavras, com o coração fragilizado, com o coração magoado por não estar dando a devida resposta, talvez com uma frustração muito grande. E ele está de longe vendo, aquele está sendo curado, aquele outro lá está sendo liberto, aquele outro, Deus está falando com ele: mas e a minha vez, Senhor? E a minha vez quando é que vai ser, Senhor? Quem está de fora está dizendo: olha, queria estar no lugar de Pedro, ali do ladinho do mestre. Queria estar no lugar do Pedro, aquele a qual Deus está usando o barco. Mas eles não sabem como é que foi a noite do Pedro. Eles não sabem como é que foi a noite do Pedro de frustrações. Eles não sabem, as pessoas não sabem o que é que você passou para você poder estar onde você está hoje. E é apenas o começo de onde você vai chegar. As pessoas não têm noção da frustração de cada vez de lançar a rede, o braço cansado, não. Mas dessa vez, olha, segundo a minha experiência, a qual os meus ancestrais me ensinaram, o vento está para aquele lado, a lua está apontando aqui. O melhor lugar que os peixes sempre se reúnem é aqui, agora vai dar certo. Espera a rede abaixar. Quando chega, vamos puxar, é agora. Só que a rede não está pesada. A frustração vem mais uma vez quando levanta. Nem uma piaba, nem uma sardinha. Nada.
nem alga, de tão escasso que está. Eu não sei como é a fase que você está passando hoje. Eu não sei qual é o sentimento que está aí dentro de você. Cada um em sua atmosfera. Seja ela geográfica, seja ela emocional, seja ela financeira, ou seja ela física. Eu não sei qual é a atmosfera, qual é a fase que você está passando hoje. Eu não sei quais são as suas incertezas, eu não sei qual é as suas inseguranças. Mas vou te falar um negócio. Quem estava no barco de Pedro era Jesus. Quem estava no barco de Pedro era Jesus. O barco era de Pedro, mas quem estava dando a palavra era Jesus. O barco era de Pedro, mas quem estava falando, quem estava pregando era Jesus. Ei, o talento pode ser seu, o dom pode ser seu, mas quem tem que falar é Jesus. Quem tem que ser adorado é Jesus. Quem tem que ser glorificado é Jesus. É Jesus. É Jesus. É Jesus. Tem que ser Ele. Tem que ser Ele. Tem que ser Ele. Quando Pedro menos esperava, Jesus termina de fazer o que ele tinha que fazer ali, pregar. Aquela multidão toda começa a dispensar. E ele fala assim: ei, com Pedro tem que ser diferente. Com você vai ter que ser diferente. Me leve para águas mais profundas. Agora Pedro vai ter que sair da água e entrar no barco. Aonde que Pedro não tem controle, é onde que não dá pé. E agora, aí a frustração. Vocês vão pescar, vamos lá, capítulo 5 já está aberto aí. Verso 4. Assim que acabou de ministrar, dirigiu, capítulo 5, verso 4. Lucas. Diz assim. Tem gente procurando ainda aí. Aleluias. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais. E lhe pediu: ide para onde as águas são mais profundas, e lançai as vossas redes para pescar. Agora um homem que sabia manusear as palavras, um homem que tinha profundidade naquilo que falava, agora ele vai para uma área onde que Pedro era perito. Ele vai entrar em uma área agora onde que Pedro foi treinado talvez a vida toda para aquilo. Mas Pedro não consegue dizer o não para aquele Jesus, porque a forma de amor como Jesus falava deixou Pedro apaixonado. A forma como Jesus operava o milagre mesmo distante daquele povo. Primeiro púlpito foi um barco. Tem gente que reclama de uma igreja que tem uma prancha, mas o primeiro púlpito foi um barco. E agora Pedro se distancia juntamente com Jesus e começa a ir para a água mais profunda. Talvez Pedro vai tentando remar para um lado que ele conhecia, que talvez aquele lugar foi o único lugar que ele não tinha ido para ver se tinha peixe ou não. Mas Jesus começa a falar: não, Pedro, vai mais para a direita, vai mais para o outro lado. Não. E Pedro aqui, sem querer contrariar: poxa, mas eu vim de lá, cara. Lá a gente já varreu tudo que tinha, já passou a rede de várias maneiras, de vários jeitos. Às vezes estou dizendo assim: ei, vem aqui que eu vou fazer. Não, mas eu já vim daí, Jesus. Não, eu quero desse jeito, eu quero dessa maneira. Aí você começa as suas negociações. Não, mas isso aí eu já fiz. Não é sobre o que você fez. Quando você fez, ele tinha dado a palavra, ele tinha lançado a palavra, ele tinha falado. Não é sobre o seu tempo, não é sobre você lançar a rede no seu tempo, mas é sobre o tempo do Senhor. É sobre o tempo do Senhor. Eu já fiz tudo que eu tinha que fazer lá em casa e nada dá certo. Eu já jejuei tal hora, eu já fiz isso. Ei, foi segundo a palavra quando você fez? Foi segundo a palavra, foi porque te ensinaram que você fez, conectou juntamente com a boa intenção? Não, é segundo a palavra. É segundo a palavra.
E o mais difícil é você manter-se em obediência. O mais difícil é você manter em renúncia. Você passar o tempo de renúncia. Confiar na palavra. Confiar na palavra. Confiar é perigoso às vezes para os dois lados. Uma, quando o Senhor fala, avança e você tem medo de avançar. E outra, quando Ele diz espera e você tem medo de esperar. Qual fase você está passando hoje, eu te pergunto? Qual fase você está passando hoje, avança ou espera? O que Ele está pedindo hoje? Pastor, é justamente isso que eu vim aqui hoje, para saber se Ele quer que eu espere ou que eu avance. Essa resposta não é eu que posso te dar. Existe uma sala de reunião aí dentro de você, você vai ter que entrar aí. Não é segundo o seu coração, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Mas essa resposta está no Espírito. Essa resposta está no Espírito. Porque Deus é Espírito e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Mas eu não estou legal. Eu não estou legal para saber no âmbito espiritual o que é para eu fazer. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então a primeira resposta é arrependimento. Arrependimento é mudança de mente. É orgulho, é soberba. É o quê? É o quê? Não queiram que outros tomem decisões por aquilo que Deus pediu a você. Porque no dia que Pilatos lavou as mãos, ele também estava crucificando Jesus. No dia que Pilatos lavou as mãos, ele estava dizendo: olha, esse homem carrega algo poderoso, esse homem é diferente, mas eu não quero me envolver com ele. Talvez você não quer se envolver com Jesus como você precisa se envolver. Talvez é apenas a circunstância, talvez é apenas a situação, talvez é apenas ponto de vista. Mas é sobre você permanecer quebrado até que Ele reconstrua. É o vaso na mão do oleiro. Ei, você já viu um vaso talvez que não tem utilidade? Antigamente tinha uns vasos que não tinham utilidade alguma. Não sei se vocês tinham isso. Lá em casa tinha um que era assim, sabe, com uma porcelana. Não sei se é porcelana. Bem fininho. O máximo que dava para colocar era aquelas flores plásticas dentro dele. É um vaso sem utilidade. A única utilidade dele é exposição. Não. Você não foi chamado para ser exposição de um lugar. Você não foi chamado apenas para ser, não. Você foi chamado com utilidade. Você foi chamado com utilidade. O oleiro que te fez, ele não errou. E às vezes o vaso, ele toma decisões erradas. E aí ele fica com alguns defeitos. Mas não foi por culpa do fabricante. Mas o fabricante recebe de volta, quebra e refaz o vaso de novo. E vai para todo o processo novamente. Se você parar algum dia para você saber como é feito um vaso em uma olaria. Eu já fui em uma olaria já. É aquele barreiro assim em um certo lugar. E às vezes o homem da olaria lá até chamava as crianças para poder ficar pisando em cima do barro, juntamente com algo que quanto mais pisado o barro, melhor ele tem liga. Quanto mais pisado você for, quanto mais pisada você for, mais utilidade você vai ter. Mais utilidade você vai ter. Não se preocupe com a sua honra, tem que ser a honra de Jesus, tem que ser a honra de Deus. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Agora não é sobre sofrimento pessoal do seu orgulho ferido, do seu ego caído. É sobre sofrer pelo reino. É sobre sofrer para que o reino seja estabelecido. Mesmo que você vá contra opiniões, mesmo que você vá contra ideias, mesmo que você vá contra princípio próprio de algumas pessoas, mas para que o reino seja estabelecido. Quando chegou um tempo de confronto, Jesus chama todo aquele povo e ele começa a pregar. Aquela multidão ia, porque Jesus no final das suas palavras tinha multiplicação de pães. E há relatos naquela época que as pessoas iam nem para matar sua própria fome, mas o pão era caro. Jesus fazia milagres e levava pão para casa para poder vender.
Mas naquele dia, capítulo 6 de João, as palavras foram duras demais. Eu não concordo com o que esse Jesus está falando. Quem é ele para querer se intrometer nessa área da minha vida? Quem é ele para querer falar sobre isso? Para mim, o relacionamento com ele está até aqui só. Ele está entrando em uma área que eu não permito. Tchau. Você não vai também? Ah, eu vou. Vamos embora. Vamos sair desse lugar que não está legal. Jesus olha, fica a 12. A multidão queria um milagre, a multidão queria os pães, foram embora. Isso revela muito sobre você. Você é discípulo ou você é a multidão? Quanto você suporta? Quanto você suporta? Quanto você está disposto? Quanto você está disposto? Até onde você quer ir? Tá ruim? Vai piorar. Mas a melhora também virá. Às vezes fica ruim para melhorar. Às vezes piora para melhorar. É o Senhor tirando da zona de conforto, levando para um lugar às vezes que você não tem domínio. Jesus ele vai lá e diz bem assim: Pedro, lança a rede aqui. Lança a rede aqui, Pedro, nesse lugar. Aí eu agora conjecturando, eu imagino Pedro e os outros jogando a rede. Eles começam a puxar a rede. Ei, eu acho que pegou em uma pedra, pegou em alguma coisa lá no fundo. Não, é peixe mesmo. Tá cheio de peixe. A Bíblia diz que era tanto peixe que as redes começaram a romper. Eles não estavam preparados para aquilo que Deus estava fazendo. Eles não estavam preparados para aquilo que Deus estava fazendo. Jesus estava dizendo assim: ei, vocês não estão prontos, vocês não estão preparados. Quando eles trazem e começam a ir para a margem, chega lá, Pedro fala bem assim: eu quero ir contigo. Pedro, eu te farei pescadores de homens, Pedro. Pedro, eu te farei pescadores de almas, pescadores de homens, pescadores de homens. Pedro, você vai falar, Pedro, e pessoas vão se converter em grande multidão. Aí Pedro, agora conjecturando, Pedro começa a imaginar: ah, Pedro, se você soubesse, Pedro, a sua sombra vai curar multidões, Pedro. Ah, Pedro, se você soubesse o que vai acontecer lá na frente, Pedro fica apaixonado pelo glamour do ministério, pelo glamour da missão. Só que tinha uma cruz esperando Cristo. Tinha exércitos esperando Cristo, esperando Pedro também para poder matá-lo. A Bíblia fala em outro episódio que Pedro ele vai pescar e Jesus também dá uma ordem. E ele pega 174 peixes. Eu não vou arriscar o número agora não, porque tem tempo que eu li. Mas ele pega grandes peixes e a rede não se rompe. A Bíblia deixa bem claro isso. E a rede não se rompe. Quando você estiver preparado, quando você estiver aprovado, você vai ver o que vai acontecer. Mas paga para ver. Segura um pouco mais. Permanece um pouco mais na presença. Fica ali aos pés dele um pouquinho mais. Pode vir as circunstâncias, pode vir um choro, mas a alegria vem pela manhã. Ela vai vir o tempo sim. Vai vir o tempo sim, vai vir o tempo de exaltação, vai vir o tempo de honraria, mas não é sobre o seu tempo. Quando esse tempo de honraria chegar, você nem vai estar mais preocupado com isso. Você nem vai querer mais isso. Você só vai querer a mesa, só vai querer a presença. Paulo não estava mais preocupado com honra. Paulo queria apenas executar a missão. E a ausência desse corpo é a presença da glória. Não importa se é dentro do palácio ou se é na masmorra. Não importa se é junto com os reis ou junto com os prisioneiros nas celas. Não importa se é recebendo uma faixa ou se é tomando chicotadas. Eu só quero a presença. Eu só quero estar na mesa com Ele. Satanás ele sempre vai falar sobre o peso que o ministério tem. Mas Deus não te chama para o peso do ministério. Deus te chama para o relacionamento, te chama para a mesa. Não deixe o peso do ministério ser maior do que o glamour de estar com Jesus, do que a honra de estar com Jesus. Eu quero orar com vocês. Se coloque de pé.
Grupo de louvor. Willis, coloca nós aí. Aleluia.